Olá, família. Estou aqui no meu isolamento social, estou em casa, me refugiando aqui na internet, que é o meio de interação que temos disponível nesse momento. E nada mais justo do que compartilhar o meu ponto de vista com vocês aqui por esse instrumento, né? Então, estou gravando esse vídeo experimental, vocês vão ter que tolerar aí o amadorismo, mas foi uma forma interessante de a gente compartilhar aí de forma mais objetiva aquilo que a gente vem conversando já ao longo desse período aí de crise, né? Desde o início dessa crise, eu venho tentando socializar com vocês um ponto de vista um pouco diferente daquele que predomina aí entre nós, né, na nossa sociedade. E eu acho que hoje a gente vale a pena a gente abordar, dando uma olhadinha assim, em algum registro objetivo do que eu tenho pesquisado até então. Então, assim, de pronto eu quero destacar que o que eu vou falar aqui é uma opinião pessoal, individual, é um ponto de vista meu. Eu não quero afrontar, né, o ponto de vista de ninguém, eu não quero ser o portador da verdade. Então, se você não concorda com alguma coisa que eu vou falar aqui, eu entendo, eu respeito, né, é isso que promove o nosso crescimento, é esse debate, essa socialização da informação, porque o pensamento ele é livre, né? A ideia é livre, é individual, mas a ação ela é coletiva e combinada. Então, aquilo que for combinado, que for estabelecido para o coletivo, para a gente fazer, eu acho que todos devemos acatar, e é isso que eu tenho feito, né? Tudo aquilo que tem sido orientado para todo mundo fazer, eu tenho feito, como todos vocês. Mas o pensamento, a opinião é uma coisa livre que a gente deve manifestar, e aí crescermos juntos, assim, debatendo o que cada um pensa. Então, assim, eu quero começar dizendo que o coronavírus, né, é importante frisar isso aí, o coronavírus, ele existe, né, ele adoece as pessoas, ele provoca, né, um agravamento no estado de saúde de algumas pessoas e pode levar, inclusive, à morte. Então, isso é uma coisa que existe, está entre nós, não há como negar. Mas é talvez importante perceber que, que isso já faz parte do nosso cotidiano, que isso já acontece à nossa volta, mas que é muito difícil perceber aquilo que acontece à nossa volta. A nossa percepção, por vezes, não consegue alcançar o que está acontecendo assim no nosso entorno. A gente não presta atenção nos óbitos que acontecem todo dia no nosso país. Quem de nós, antes do coronavírus, parava para observar a quantidade de óbitos por um motivo qualquer que fosse a doença ou a razão que levasse ao óbito? A gente não prestava atenção. Quem de nós tem ideia da quantidade de óbitos que a gente tem no nosso país anualmente, por exemplo? A maioria de nós não sabe, não faz ideia. É uma coisa que a gente não observa, uma coisa para a qual nossa percepção não está voltada. E aí, de repente, chega uma crise como essa e começa a chamar a nossa atenção para isso, e aí isso mexe conosco, porque é muita gente morrendo aí do coronavírus, mas é muita gente que morre mesmo à nossa volta, no nosso país, o tempo inteiro, todos os anos. Uma outra coisa que às vezes acontece à nossa volta e a gente não percebe, é que a gente acredita, né? A maioria de nós, eu percebo, acredita, que todo óbito tem a sua causa devidamente investigada, aferida e definida, inquestionavelmente. Talvez a maioria de nós acredite que para cada óbito tem uma necrópse para contribuir ali na correta verificação da causa da morte. Mas será que é isso mesmo? Então, assim, essa falta de percepção do que acontece à nossa volta, associada a esse bombardeio de estímulos que acontece agora sobre todos nós, nos leva a um estado de medo que nos conduz ao pânico. E esse pânico só nos faz cometer erros. A gente não consegue fazer nada direito no pânico. E a gente vem cometendo erros, excessos. E eu acredito que a gente precisa de tranquilidade. A gente precisa de tranquilidade e essa tranquilidade a gente só vai conseguir tentando entender o que está acontecendo, tentando observar aquilo que está à nossa volta, que a gente não consegue ver, tentando parar de se assustar facilmente com esses estímulos que chegam para a gente e tentar parar, não, vamos dar uma analisada no que está acontecendo, vamos estudar um pouco. Então, estou fazendo esse vídeo para socializar com vocês uma pequena fração do que eu tenho visto. Eu espero que isso estimule em cada um de vocês aí a pesquisa, né, o aprofundamento nessa pesquisa, que a gente consiga
coletivamente entender. Esse é um vídeo introdutório no qual eu vou abordar principalmente os aspectos ligados à saúde. Como é um tema muito importante e extenso, esse vídeo não vai ser curto, ele pode se estender um pouco, mas é algo importante e eu acredito que a informação vai valer a pena. Se você ficar aí, você não vai se arrepender. E eu precisei dividir, então eu vou abordar nesse primeiro momento os aspectos da saúde, envolvendo essa crise, mas nos próximos vídeos eu vou abordar o aspecto político, porque essa crise de saúde pública ela chega no nosso país no meio de uma crise política que já vinha em curso, então não tem como separar, não há como não misturar as duas. Então eu vou abordar os aspectos políticos dessa crise, depois os aspectos econômicos, depois o papel da mídia, que é algo muito relevante nessa crise, não podemos deixar de fora, e por fim nós vamos navegar pelo cenário internacional. O conjunto dessa obra com certeza vai mudar a tua percepção de tudo que vem acontecendo e do cenário atual dessa crise que a gente vive. Então vem comigo e vamos juntos. Em 2008, o Ministério da Saúde publica um manual para investigação do óbito com causa mal definida, no qual ele diz que reduzir os óbitos com causa mal definida continua sendo um desafio para o Ministério da Saúde. Nesse documento, ele informa que, segundo dados de 2003, a região Nordeste teve 47% dos óbitos declarados sem definição da causa de morte, e na região Norte 41% dos óbitos. Em 2009, o Ministério da Saúde publica esse documento que traz instruções sobre o correto preenchimento da declaração de óbito. Nesse documento, o Ministério da Saúde praticamente suplica a comunidade médica para que faça o correto preenchimento da declaração de óbito e traz alguns exemplos de erros clássicos e crônicos presentes nas declarações de óbito. Em 2017, o Ministério da Saúde publica esse documento que diz o seguinte: qualidade da informação sobre causa de morte, o desafio do subregistro de óbitos e dos códigos garbagem. Bom, ainda está presente aí o desafio relacionado ao registro de óbitos, e códigos garbagem são códigos inseridos nas declarações de óbito sem utilidade, são inúteis, não ajudam a definir as causas de morte. Em 2018, o Ministério da Saúde publica esse outro documento que traz alguns gráficos sobre a presença desses códigos inúteis nas declarações de óbito, né, de alguns estados. Eu peguei aqui alguns como exemplo. No Rio Grande do Sul tem aí uma média de 30%, no Espírito Santo, né, saiu de 43% para 23% em 2015, a Bahia sai de 57% em 2000 para 42% em 2015, mas ainda tem muito a melhorar. E a gente chega em 2018 com o Ministério da Saúde ainda promovendo eventos, né, voltados à questão da qualidade do preenchimento dos atestados de óbito, das declarações de óbito. É importante dizer que a declaração de óbito, assim como o atestado de óbito, são documentos preenchidos pelo médico, e a certidão de óbito é aquela obtida em cartório. É na declaração de óbito que o médico insere a causa da morte. Uma rápida pesquisa aí na internet vai mostrar que há muita dificuldade no correto preenchimento dessas declarações de óbito e, por consequência, da correta definição das causas do óbito. Penso que a maioria de nós acredita que todos os óbitos têm a sua causa devidamente identificada e informada na declaração de óbito, mas isso não é uma verdade. Como nós vimos, muitas declarações de óbito têm a causa da morte como indefinida, ou em outras a causa é mal definida. Talvez alguns de nós também acreditem que, para cada óbito, seja feita uma necrópsia a fim de aferir com precisão a causa da morte. Outro engano. As necrópsias só são obrigatórias para mortes por causa externa. São aquelas por questões violentas, como homicídio, acidente de trânsito. Já as causas naturais, as mortes por causas naturais, não tem como obrigatoriedade a necrópsia. É uma possibilidade. E aí outros fatores influenciam, como a vontade da família, ou mesmo a disponibilidade de um serviço de verificação de óbito, SVO, que poucas cidades do Brasil possuem, basicamente as grandes cidades. Em verdade, nos óbitos por causas naturais, a declaração de óbito é feita basicamente com informações do prontuário médico do paciente e informações cedidas pela família. Há inclusive uma coisa chamada autópsia verbal, que é quando um questionário é submetido à família para, com base nas respostas, se fazer a declaração de óbito do obituado. Então,
Não é comum em todo óbito se fazer uma bateria de exames, mais autópsia e tudo mais que seja necessário para a precisa identificação da causa da morte. Na maioria dos casos é uma coisa circunstancial. Essa nossa dificuldade na identificação das causas de óbito suscita duas questões importantes. Primeira, será que nessa crise da Covid-19 nós estamos fazendo algo diferente? Será que estamos definindo com mais precisão todas as causas de todos os óbitos? Ou estamos sujeitos a essa mesma margem de erro que nós vimos anteriormente? Segundo, será que no passado outros vírus, outras epidemias fizeram algo parecido com o que a Covid-19 está fazendo agora e a gente não foi capaz de perceber em razão dessa fragilidade na identificação das causas de óbito? O site oriundi.net traz uma indagação interessante. Se as autópsias nos permitem entender melhor como a Covid funciona e talvez como curá-la, então por que os governos continuam a reiterar uma política anti-autópsia? Questiona o site. Ele levanta ainda uma questão importante. Ele diz aqui, no início da epidemia, o Instituto Superiore de Sanità, lá na Itália, tentara enfatizar que era necessário distinguir entre mortes por coronavírus e mortes com coronavírus, uma distinção fundamental. Esse site traz uma indagação interessante. As pessoas estão morrendo pelo Covid, pelo coronavírus, em função do coronavírus, ou elas estão morrendo com o coronavírus, portadores do coronavírus? O site também faz uma crítica importantíssima sobre as autópsias. Se as autópsias podem ajudar a compreender melhor a Covid e contribuir para o desenvolvimento de um tratamento, por que elas estão sendo proibidas? Aqui eu quero aproveitar para fazer uma ressalva, que a palavra autópsia é frequentemente empregada com o mesmo significado da palavra necrópsia, mas erroneamente. A necrópsia é um exame de um corpo morto, a autópsia é o exame de um corpo vivo. Mas elas são frequentemente utilizadas com o mesmo significado e aqui a gente vai tratar dessa forma. O site traz ainda a história de Adriano Trevisan, de Pádua, que teria sido o primeiro italiano morto pela Covid-19. Segundo o site, ele morreu no início da epidemia, em 21 de fevereiro, aos 78 anos, mas uma autópsia solicitada pela promotoria de Pádua é realizada nos últimos dias, acho que essa matéria é de maio, mostrava que Trevisan apresentava graves patologias crônico-degenerativas e que, portanto, a sua morte não seria diretamente atribuível ao vírus. As autópsias ou necrópsias poderiam nos ajudar tanto a entender melhor a Covid, como diz o site, bem como ajudaria a responder a indagação do próprio site, se as pessoas estariam morrendo pelo coronavírus ou com o coronavírus. Porém, a semelhança do que aconteceu na Itália, aqui no Brasil, elas também foram proibidas. A portaria conjunta número 1, de 30 de março de 2020, estabeleceu procedimentos excepcionais para sepultamento e cremação de corpos durante a pandemia do coronavírus. Essa portaria autorizou os estabelecimentos de saúde a encaminhar diretamente à coordenação cemiterial do município para sepultamento ou cremação os corpos sem prévia lavratura do registro civil de óbito, a certidão de óbito. Então, no Brasil, por lei, só se faz sepultamento com certidão de óbito. E nesse caso, essa portaria está abrindo mão dessa obrigação. Você pode mandar o corpo para sepultamento sem certidão de óbito. Essa portaria também encerra aí, joga por terra qualquer possibilidade do serviço de verificação de óbito de fazer, por exemplo, uma autópsia no corpo a fim de obter mais dados para a aferição aí da causa-morte. Essa portaria foi publicada em conjunto pelo ministro Dias Toffoli, na condição de Corregedor Nacional de Justiça, e o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo publicou nota técnica Covid-19 número 2 de 2020, com orientações acerca do manejo com pacientes infectados por Covid-19 pós-morte. Nessa nota técnica, nós temos aqui que as unidades de atendimento deverão fornecer por si mesmas as declarações de óbitos aos familiares desses pacientes com Covid-19.
evitando encaminhamentos aos serviços de verificação de óbitos, como SVO e IML. Do mesmo modo, a Secretaria de Saúde de São Paulo trouxe aqui orientações para a emissão de declaração de óbito frente à pandemia da Covid-19. E do mesmo modo, orienta que, durante o período de pandemia da Covid-19, casos de morte natural não devem ser submetidos à autópsia. A portaria conjunta número 2, de 28 de abril de 2020, é praticamente uma reedição da portaria de número 1, com alguns itens adicionais. Entre eles, descreve aqui com mais objetividade em que casos é feita a necrópsia. Diz aqui: o corpo do obituado será submetido à necrópsia pelo Instituto Médico Legal, nos seguintes casos: suspeita de morte violenta e em caso de morte natural, inclusive por Covid, de pessoas que estavam sob custódia do Estado. Assim, as necrópsias, que poderiam nos ajudar a compreender melhor a Covid e de repente contribuir para o alcance do tratamento, bem como poderiam nos ajudar a aferir com mais precisão a causa da morte e, quem sabe, elucidar se o indivíduo morreu do coronavírus ou com o coronavírus, aqui no Brasil foi proibida. A semelhança também do que aconteceu na China, Espanha e Itália, segundo a agência pública. Uma outra coisa que impressiona no coronavírus são os números, né? Aqui no painel coronavírus, disponível no site do Ministério da Saúde, nós podemos acompanhar a evolução dos casos. Nós já ultrapassamos 2.159.000 casos confirmados e já ultrapassamos 81.000 óbitos. Sobre esses casos confirmados, 2.159.000, cabe a seguinte reflexão. Desde o princípio, a nossa estratégia era confinar as pessoas para evitar um pico que superlotasse o sistema de saúde e assim manter a curva, né? A gente chamava de achatar a curva, manter o número de pessoas contaminadas dentro da capacidade do nosso sistema de saúde, evitando assim um pico, né, num determinado momento. No entanto, essa crise começou em fevereiro, a gente já está em julho. Nós temos agora 2.159.000 casos confirmados. Os cientistas de Harvard afirmam que 70% da população do planeta deve ser infectada. Essa informação está disponível no site aí, Poder 360. E se 70% dos nossos 211 milhões vão ser infectados, são 147 milhões. E a nossa população, nossas prefeituras e governos já dão sinais de fraqueza em relação às estratégias atuais de isolamento social. Então, se a gente afrouxar ainda um pouco mais, o que eu vejo é que a gente vai atingir esse pico muito rapidamente, porque nós temos uma população muito grande, repito, 211 milhões de pessoas, 70% vai ser afetado, espera-se. Só temos até agora 2.159.000 casos. Então, assim, na hora que a gente afrouxar, que a gente não suportar mais o isolamento social, esse pico vai ser atingido. Esse pico que a gente quis evitar no mês de abril. Então, no final, talvez a gente não consiga achatar a curva como a gente queria, a gente só vai deslocar ela no tempo. Aquele pico que aconteceria em abril, maio, junho, a gente vai jogar para um mês mais na frente. E não teremos conseguido achatar a curva compensando, porque afinal não temos nenhuma estratégia para isso. A gente só confinou. Sobre os 81.000 óbitos confirmados, cabe a seguinte pergunta. É um número grande, é um número preocupante, mas você tem alguma ideia de quantas pessoas morrem no nosso Brasil a cada dia, mês ou ano? Digita aí no Google, Tabnet DataSUS, um enter. Você vem nesse site tabnetdatasus.gov.br, estatísticas vitais, mortalidade até 2018, mortalidade geral, são várias opções de seleção. Vou selecionar aqui o Brasil por região e unidade da federação. Aqui eu vou selecionar na linha ano do óbito, na coluna faixa etária. Vou selecionar aqui 2015 a 2018. Vai aqui no botão mostrar. E ele traz aqui, ó. Nós temos aqui 2015 a 2018.
e nós temos um total de alguma coisa ao redor de 1.300.000 óbitos por ano no Brasil. Esse é o número de 2018 mais atual nessa consulta. Chama atenção que, se a gente observar aqui, a partir dos 60 anos, 2/3 do total de óbitos são de pessoas com mais de 60 anos. Se a gente olhar só com 80 anos ou mais, 30%. Isso chama atenção. A gente pode ainda consultar aqui, ó, as causas dos óbitos. Vamos colocar aqui, ó, na linha causa. Vamos selecionar um ano só aqui para, como exemplo, 2018. Mostrar. Então nós temos aqui o total de óbitos de 2018, 1.300.000. Nós temos aí as diversas causas dos óbitos, vale a pena navegar nessa tabela aí. Chama atenção as neoplasias, 227.000 óbitos. Também as doenças do coração aí, doenças de aparelho circulatório, 357.000 óbitos. E as doenças do aparelho respiratório, 155.191 óbitos. A gente pode ainda fazer aqui um filtro. Vamos filtrar aqui, ó, por capítulo. A gente vai aqui no capítulo 10, doenças do aparelho respiratório. Você clica aqui em mostrar e ele vai filtrar e trazer para a gente somente as doenças do aparelho respiratório. Aqueles 150.191 casos. De novo, chama atenção aqui o número de óbitos de pessoas acima dos 60 anos. Aqui o caso é ainda mais grave, 84% dos óbitos, né, são de pessoas por doenças, né, do aparelho respiratório, são de pessoas com mais de 60 anos de idade. 71 mil aqui, 46% delas a partir de 80 anos de idade, com 80 ou mais. E chama muita atenção também aqui, ó, que a pneumonia é responsável por mais da metade dos óbitos, né, das doenças do aparelho respiratório. A gente pode fazer ainda uma outra classificação aqui, a gente pode ir lá em cima e selecionar aqui, ó, categoria aqui, essa, vai lá e mostrar. Pronto, e a gente trouxe aqui, ó, aqueles 150.000 óbitos por doenças do aparelho respiratório, só que agora estratificado aqui por categoria, né? São várias as categorias, mas o que chama mesmo a atenção aqui é essa J18, pneumonia por micro-organismo não especificado. Se a gente colocar aqui no Google, CID-10 J18, pneumonia por micro-organismo não especificado. Então, daqueles 79.000 casos de pneumonia, 64.000 é por micro-organismo não especificado. Então, isso aqui pode ser o quê? Bactéria, poderia ser vírus. Se vírus, poderia ser o influenza, talvez uma variação das já conhecidas do coronavírus. Não dá para saber, mas chama muita atenção. Então, 81.000 óbitos é muita gente, é um número muito grande. Mas, para uma realidade em que a gente tem 1.300.000 óbitos por ano, isso aí, se a gente dividir por dia, né, vai dar alguma coisa ao redor de 3.600 pessoas por dia. Então, na média, aí, todos os anos, aí, nos últimos anos, tem morrido por dia 3.600 pessoas todos os dias. De janeiro a julho de 2018, nós tivemos 770.781 óbitos. Se esse ano foi igual a 2018, ali a gente viu que a cada ano o número cresce um pouco, mas se esse ano fosse igual a 2018, até agora, do início do ano até agora, já é para ter acontecido 770.000 óbitos. Então 80.000 óbitos por Covid é muita gente. Mas, repito, é provável que já tenha morrido no nosso país, até a presente data, desde o início do ano, 770.000 pessoas pelas causas mais diversas. Então, assim, outra coisa que chama bastante atenção é o número de óbitos por doenças respiratórias.
155 mil óbitos por ano. Então, assim, a Covid é uma doença respiratória, está nesse leque de doenças respiratórias. Temos 81 mil pessoas, né, que vieram a óbito pela Covid. Mas todos os anos tem 155 mil pessoas que vêm a óbito por doenças respiratórias, como a Covid, a maioria pneumonia. 79 mil, né, em 2018. Aqui no site da Rede Dor São Luís, a gente tem uma definição de pneumonia. Pneumonia é um tipo de inflamação que afeta os pulmões e que geralmente está relacionada a uma infecção. Mas que tipo de infecção? Os tipos são pneumonia bacteriana, e aí, como o nome já diz, é uma infecção causada por bactérias, que é a forma mais comum, mas ela também pode ser a pneumonia viral, um tipo de pneumonia provocada por vírus, que no caso aí para incluir o próprio coronavírus, o influenza. A pneumonia pode ser ainda nosocomial, é aquela que você adquire no ambiente hospitalar, geralmente em pacientes que estão na UTI e que precisam de ajuda para respirar. Nessa variedade da doença, as bactérias são levadas até o pulmão por conta dos aparelhos inseridos para auxiliar na saúde do paciente. E a pneumonia pode ser ainda aspirativa, causada geralmente pela inalação de produtos tóxicos. Aqui no site MedicinaNet tem uma publicação de 2012 com uma informação importante. Ele diz aqui que os vírus também participam como agentes etiológicos da pneumonia, responsáveis por 10% dos casos, com destaque para o vírus da influenza, adenovírus, parainfluenza e coronavírus. Lembrando que essa publicação é de 2012. Então a gente viu aí que a pneumonia pode ser causada também por vírus e que o próprio coronavírus pode levar a um quadro de pneumonia. Isso me faz perguntar se aqueles casos de pneumonia cujo micro-organismo não foi identificado, nós vimos há pouco no Tabnet, se não poderia ser, por exemplo, um surto de influenza ou de um outro vírus qualquer de gripe que a gente não percebeu, não chegamos a diagnosticar qual era o micro-organismo causador da pneumonia, nos limitamos a registrar com pneumonia e talvez tenha passado desapercebido por nós um surto aí de pneumonia viral. Mas uma coisa que também chama atenção, no caso da pneumonia, é a pneumonia nosocomial, essa que é contraída no ambiente hospitalar em razão da utilização da ventilação mecânica. Aqui no site Interfisio, diz que a pneumonia nosocomial é uma infecção adquirida em ambiente hospitalar responsável pela segunda maior causa de infecção e que os maiores índices de morte associam-se a pacientes com intubação submetidos à ventilação mecânica. Diz ainda que os pacientes intubados perdem uma barreira natural entre a orofaringe e a traqueia, eliminando o reflexo da tosse e promovendo um acúmulo de secreção que pode mais tarde ser aspirado, contaminando as vias aéreas inferiores. Aqui diz ainda que o risco para a pneumonia é de 6 a 20 vezes nos pacientes que encontram-se em ventilação mecânica. E que a pneumonia associada à ventilação mecânica tem uma alta taxa de mortalidade e apresenta maior risco para sua ocorrência, de 1 a 3% a cada dia de permanência na ventilação mecânica. Vamos ver aqui. Aqui nesse outro site, Jornal da Pneumologia, tem uma publicação também interessante, que diz aqui que a pneumonia nosocomial, em especial aquela associada à ventilação mecânica, é uma infecção frequente nas UTIs, causada por bactéria, ela vai dizer, e diz aqui também que é a segunda infecção hospitalar mais comum, né? É a mesma afirmação que a gente viu lá no outro site, e a causa mais comum entre as infecções adquiridas em ambiente hospitalar. Ela diz aqui que nas UTIs, a maior parte das pneumonias hospitalares são de fato casos de pneumonia associada à ventilação mecânica, esse PAVM, podendo ocorrer em 8 a 38% dos pacientes submetidos à ventilação mecânica. E que as taxas de mortalidade dessas infecções variam de 24 a 76%. Diz ainda aqui que pacientes sob ventilação mecânica internados em UTI apresentam um risco de 2 a 10 vezes maior de morte que os pacientes sem ventilação mecânica.
O site diz aqui ainda que o tubo orotraqueal e a ventilação mecânica invasiva aumentam o risco de pneumonia entre 6 e 21 vezes. A gente vê que os números são coincidentes aí entre os dois sites, estão muito próximos. E uma informação aqui só curiosa, interessante, diz aqui que a pneumonia e o influenza constituem juntas a sexta maior causa de morte nos Estados Unidos e na maioria dos países em desenvolvimento. Então a gente vê que a ventilação mecânica eleva muito o risco do paciente desenvolver pneumonia e que a taxa de mortalidade da pneumonia associada à ventilação mecânica é muito elevada. Então isso surpreende, porque desde o início dessa pandemia todos nós fomos levados a crer que a ventilação mecânica era a solução para os nossos problemas. Quantos governadores aí lutando para comprar ventiladores, o Ministério da Saúde, a mesma coisa. Então assim, a gente de repente percebe que não é bem assim. A ventilação mecânica é algo que impõe muito risco ao paciente e que alguns médicos acreditam só deve ser usado em último caso. Outros acreditam que nós estamos usando a ventilação mecânica cedo demais. E esse debate já circula na comunidade médica. Veja o que diz uma reportagem da revista Time. Aqui no site da revista Time, tem uma matéria que a gente vai traduzir aqui com a ajuda do Chrome, que fala da ventilação mecânica. Diz o título: por que os ventiladores podem não funcionar tão bem para pacientes com Covid-19 quanto os médicos esperavam? Essa matéria diz que o médico Cameron Kyle, que é um médico em medicina da emergência da cidade de York, provocou polêmica ao divulgar um vídeo no YouTube alegando que os ventiladores podem estar mais prejudicando os pacientes com Covid do que ajudando. Essa afirmação do médico provocou, segundo a revista, um debate dentro da comunidade médica que fez com que alguns médicos se afastassem do uso de ventiladores, enquanto outros seguem defendendo o atual padrão de atendimento. É interessante também aqui uma estatística que a revista traz, em que diz o seguinte aqui: apenas uma pequena porção dos pacientes com Covid-19 fica doente o suficiente para necessitar de ventilação. Mas para os poucos que precisam, dados aí da China e de Nova York, sugerem que mais de 80% não se recuperam. Então, dos poucos que precisam, não são todos que precisam de ventilação mecânica, mas dos que precisam de ventilação mecânica, em razão da Covid, apenas 20% se recuperam, 80% vão a óbito. Um outro relatório do Reino Unido, diz aqui na matéria, colocou o número apenas ligeiramente inferior, em 66%, mas afirma o mesmo: a maioria dos pacientes com Covid submetidos à ventilação mecânica não sobrevive. Mais à frente a matéria vai também dizer que as pessoas mais velhas têm mais dificuldade, né, com a ventilação mecânica. Mas tem aqui uma coisa interessante também, é que esse médico aqui, David Hill, né, que é um médico pulmonar e de cuidados intensivos que trata pacientes com Covid-19 em Connecticut, ele faz uma afirmação aqui interessante. Ele diz aqui, pode ser menos que os ventiladores não sejam o tratamento adequado para o coronavírus e mais que eles não sejam uma panaceia ou uma solução para uma pandemia que levou o sistema de saúde ao seu ponto de ruptura. Então ele acredita que o problema está mais ligado à ruptura do sistema de saúde do que ao uso de ventiladores em si. Mas ele acrescenta uma coisa aqui que a gente precisa refletir, talvez seja a realidade de lá e de muitos outros lugares. Ele diz: você tem pessoas realmente doentes, enquanto as pessoas que têm o melhor treinamento estão em falta. E o gerenciamento do ventilador não é tão simples. Então veja aí que coisa preocupante. Ele afirma que falta gente com treinamento, né, para o uso desse recurso da ventilação mecânica, que ele também já deixa claro que não é simples. Muito preocupante a afirmação do Dr. David Hill. Faltam pessoas qualificadas para a operação dos ventiladores mecânicos, para sua correta prescrição. E para o que mais falta gente qualificada? Será que falta gente qualificada para o correto atendimento, para um perfeito diagnóstico, para uma correta indicação de tratamento? Os profissionais de saúde, além da falta de gente qualificada, como afirma o Dr. David, também trabalham sob muita pressão de toda a sociedade. Todos nós estamos sob muita pressão
nós não podemos mais dar um espirro, tossir, que as pessoas vão olhar estranho, vão ficar com medo. Nós mesmos, quem de nós, ao sentir um sintoma qualquer de gripe, tosse, espirro, febre, quem de nós acredita que é uma outra doença e não Covid? Todos nós, ao sentir qualquer sintoma, pensaremos, é Covid. Mas será que é mesmo? Essa matéria do UOL, que também trata da falta de autópsia, tem uma estatística interessante sobre hospitalização. Vejamos aqui. Internações por insuficiência respiratória grave disparam, né? Vendo aqui esses dois primeiros parágrafos aqui, ó. Ele diz aqui, ó, que o Brasil teve uma explosão de hospitalizações por insuficiência respiratória grave. Na semana de 15 a 21 de março, foram 8.093 hospitalizações contra 1.061 no mesmo período do ano passado. Dessas, apenas 780 tiveram resultado positivo para a Covid-19. Na semana de 23 a 29 de março, foram 7.216 hospitalizações contra 1.123 em 2019, no mesmo período. Ao todo, desde o início desse ano, foram 25.675 hospitalizações. Dessas, apenas 1.769 foram confirmadas para a Covid-19. Então vejamos que, além de a gente ter um número maior de internações comparado com o mesmo período do ano passado, a gente tem um número enorme, gigante de internações, mas não por Covid. Né? Essas internações, elas não se confirmam como Covid-19. Esses números chamam a atenção por dois aspectos. O primeiro é que é um número muito grande de hospitalizações quando comparado com o mesmo período do ano passado. O segundo é que a maioria dos casos não tem relação de causa com o coronavírus. Foram 25.675 hospitalizações desde o início do ano até o dia 4 de abril, que foi o dia dessa matéria, e desses apenas 1.769 casos foram confirmados por coronavírus. O que suscita duas hipóteses. A primeira, as pessoas muito impressionadas procuram o sistema de saúde, lá talvez encontrem pessoas despreparadas, também muito pressionadas, e isso possa resultar em hospitalizações desnecessárias. Seria a hipótese 1. A hipótese 2 é que, juntamente com o coronavírus, pode haver aí outros patógenos provocando quadros de insuficiência respiratória. Talvez outros vírus, influenza, outros vírus de gripe, e a nossa dificuldade de diagnosticar isso possa ainda ser elevada, tal qual a gente já viu aí, né, no que debatemos aqui hoje. Então, assim, o que a gente tem de fato desses números aí é que é um número muito grande de internações, que só pode ser razão dessa crise que a gente está vivendo, quando comparado com o mesmo período do ano passado, e que a maioria desses casos não tem relação de causa com o coronavírus, então há de haver outros patógenos ou outros fatores. Então, gente, a gente viu aí ao longo do vídeo que nós temos uma certa fragilidade na definição da causa de óbito. As autoridades de saúde já vêm aí há vários anos tentando melhorar esse registro das causas dos óbitos. Para quê? Para subsidiar as políticas de saúde pública. Mas ainda é um desafio muito grande e basta a gente imaginar que esse Brasil, grande como é, com mais de 5.000 municípios, cada um com as suas dificuldades, alguns ainda muito remotos, aí longe, muitos sem médicos, a gente sabe disso, poucos com infraestrutura. Então, assim, é muito difícil realmente para esse nosso Brasil, de modo geral, a gente precisa evoluir muito nisso, definir com precisão as causas de morte. E isso vinha acontecendo até agora. Então, agora, chega a Covid-19 e a gente começa a prestar atenção nisso. Então, sim, quantas outras vezes a gente vai lembrar de ter contabilizado o óbito, como a gente vem fazendo agora, nessa crise da Covid, para qualquer outra doença, para qualquer outro tipo de causa? Não tem. Agora a gente acompanhou que para a gente definir quem tinha Covid ou não tinha, a gente precisava de testes que a gente não possuía aqui. Temos que importar esses testes aí de longe, de fora, competir, concorrer aí. Então, assim, é muito difícil esse processo da precisa aferição da causa da morte, e para a gente é uma surpresa que a gente achava que todo mundo morria com a causa bem definida. Isso não é uma verdade. Muitas certidões de óbito, inclusive, a gente viu, elas têm a causa como mal definida, não é especificada, e outras são mal especificadas. Junto a isso, a outra surpresa que, para quem pensava que a gente faz necrópsia para todos os óbitos, isso não é verdadeiro, a gente não faz. É obrigatório para morte de causa externa, mas para morte de causa natural
é uma possibilidade, não é uma obrigação, e não é feito para a maioria dos óbitos. E assim, agora, nessa crise da Covid, curiosamente, a gente viu que alguns levantam esse debate, a gente poderia estar fazendo as necrópsias como forma de entender melhor a Covid e quem sabe chegar mais rápido no tratamento, mas ela, curiosamente, ela foi proibida, né? E não só no Brasil, fora do Brasil também, ela foi proibida. Talvez ela ajudasse a elucidar também a pergunta que o site faz, se a gente está morrendo do coronavírus, né? Em função do coronavírus ou apenas como portador dele. É uma coisa importantíssima, né? Que a gente devia estar fazendo, mas a gente não faz. E assim, a gente também não consegue perceber, a gente viu que aí é o número de óbitos, que a gente deu uma navegada aí nos dados do Ministério da Saúde, e eu acredito que a maioria de nós é uma surpresa, a gente não presta atenção nisso. O número de óbitos à nossa volta é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Veja, 1.300.000 óbitos ao ano. Isso é 3.600 óbitos por dia. Então, todo dia, nos últimos anos, morrem 3.600 pessoas no nosso país, das mais diversas causas. 1.300.000 ao ano. 155 mil só de doenças respiratórias. 80 mil quase de pneumonia. Dessas 80, 13 mil, o nosso registro é atribuído a vírus, a pneumonia viral. Outros 64 mil a gente não sabe. É organismo não especificado, pode ser vírus também. Mas a gente não presta atenção nisso, nem fazemos o registro direito. Então, assim, se a gente tomar como base 2018, olha só, de janeiro a julho de 2018, nós tivemos 770.781 óbitos. Se a gente considerar que esse ano seja igual a 2018, embora todo ano aumente um pouco, a gente teria, de janeiro até agora, já estamos em julho, alguma coisa ao redor de 7.700 óbitos. Então nós tivemos aí 81 mil óbitos em razão da Covid. Mas ao largo disso, outros 770 mil aproximadamente já morreram de causas diversas. Será que essas causas não são também evitáveis, como a Covid? Será que entre esses 770 mil óbitos prováveis que a gente tem até agora, porque é a estatística de todo ano, será que entre essas doenças não tem nenhuma outra evitável, como a Covid? E por que nunca fizemos nada? E por que nunca fizemos nenhum esforço? Por que não gastamos essa energia que estamos gastando agora para tentar evitar outro tipo de morte, por outra causa? O fato é que agora, para a Covid, nossa atenção foi aguçada. Nós fomos bombardeados por estímulo para voltar a nossa atenção para essa crise da Covid, para o coronavírus. E essa nossa falta de percepção do que acontece ao nosso redor, né, associada a esse bombardeio de estímulos, nos provocou medo e nos fez entrar em pânico, e nós permitimos o caos. E no caos a gente não faz nada certo, e aí começamos a cometer erros. Olha o debate que começa a acontecer aí sobre a ventilação mecânica. É importante observar com cautela esse debate, porque, poxa, ele é muito surpreendente. Até esse momento, até nessa crise toda aí, a todo instante nós somos convencidos de que a ventilação mecânica era praticamente uma solução para tudo isso. Veja que o médico chama de panaceia. Parecia ser isso. Os governadores saíram por conta própria, aí, tentando importar isso, disputando isso aí no exterior. O Ministério da Saúde fez a mesma coisa e nós acreditamos. Ah, a falta de ventiladores é o problema. Se a gente tiver esses ventiladores, nós estamos salvos. Era essa a sensação. E, para nossa surpresa, a gente vê que a taxa de sucesso da ventilação mecânica é muito pequena. 80% das pessoas submetidas à ventilação mecânica, intubação, não sobrevivem. Isso é muito sério, então é preciso prestar atenção nessas coisas. E aí vem a indagação do médico. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Alguns médicos que falam lá, eles acreditam que nós estamos entubando as pessoas cedo demais, colocando as pessoas na ventilação mecânica muito cedo. Alguns acreditam que era para ser o último recurso. Então a gente pode estar cometendo um erro, por quê? Por causa de toda essa pressão, por causa de todo esse caos, esse pânico. E é um erro coletivo, vem de todo mundo. Nós estamos nessa, os profissionais de saúde, os governos, está todo mundo acreditou que isso aí seria a solução. E agora vem um grupo de médicos que diz assim, pô, será que é isso mesmo? E a gente encontrou em alguns registros, em alguns sites, que mostram realmente que as estatísticas, né, desse recurso, elas são desanimadoras. Então isso mostra pra gente que o pânico não ajuda. O pânico não ajuda a gente. O pânico não nos leva a nenhuma atitude pensada, inteligente. Veja que a gente em pânico, entupindo os hospitais. Olha a estatística que a gente viu no vídeo aí.
25 mil pessoas, de janeiro até o começo de abril, 25 mil pessoas hospitalizadas, apenas 1.700 relativo ao Covid. Então as pessoas correram para os hospitais, mas elas não estavam com coronavírus. Lembra do que eu falei antes? Hoje, se você dá um espirro, é coronavírus, está na cabeça de todo mundo e na nossa também. Então as pessoas correram para os hospitais, as pessoas ficaram com medo. Mas está lá, das 25 mil, apenas 1.700 tinha o coronavírus, o restante não tinha. Então isso é fruto do pânico, isso é fruto do caos que se estabeleceu. Isso foi em abril, de lá para cá a coisa piorou muito. E aí vem as estratégias de isolamento social que a gente fez sem nenhuma ordenação. Não teve nada coordenado. O que a gente precisa fazer é ter tranquilidade, é acabar com o pânico, deixar de lado o pânico, o caos, para na tranquilidade a gente definir as ações realmente necessárias, inteligentes. É isso que a gente precisa fazer, mas a gente não conseguiu. Foi tudo descoordenado. Os decretos eram de acordo com o que pensava cada governador, cada prefeito, cada um fazia o que queria, o que achava melhor. Não teve uma coordenação, não teve uma orientação. Saía lá as orientações muito genéricas lá dos órgãos de saúde e cada prefeito e governador fez o que queria, fez como queria. Fora aquelas regras estabelecidas para todo mundo, cada empresa fez o que queria. Do ponto de vista das medidas de prevenção da Covid, cada empresa fez o que queria. Teve aberração de todo jeito aí. E a gente viu aí a coisa se transformando num caos porque não tinha ordenação, não tinha planejamento. Então, assim, a gente precisa tirar de cena o pânico. A gente precisa, sim, cuidar. Vou repetir, o coronavírus existe, ele provoca a doença, ele pode agravar o estado de saúde de alguém e pode levar à morte. Isso é verdadeiro, está à nossa volta. Tem muitas histórias por aí, a gente vê. Agora é preciso ter a calma, a tranquilidade, a sensatez de observar que essa coisa de doença respiratória, que provoca agravamento de saúde, que leva à morte, já acontece à nossa volta. Sempre aconteceu. Mas a gente não vinha percebendo. E agora nós estamos olhando. Então muita coisa é certa e a gente deve aprender a levar para o futuro. Essas medidas sanitárias que a gente hoje adotou, devem levar para o futuro. A infraestrutura que a gente acha que é necessária, as UTIs que estão faltando, inclusive sobre UTI, quero fazer aqui uma ressalva, não mostrei no vídeo, mas se falou o tempo inteiro em achatamento de curva, achatamento da curva para não extrapolar o limite do sistema de saúde. Mas a gente não viu em nenhum momento a turma explicar do que eles estavam falando, porque a gente tem 75% do nosso povo atendido pelo sistema de saúde pública, que só tem apenas 1,4 UTIs para cada 10 mil habitantes. E no sistema de saúde privado nós temos 4,9 UTIs para cada 10 mil habitantes. Então ninguém falava disso. Essa história para não chegar no limite das UTIs, quem precisa do sistema de saúde pública sabe que elas já estão no seu limite há muito tempo. Já falta muito tempo. Deve ter folga, sim, nos leitos de saúde do sistema privado. Tanto que alguns governos chegaram a fazer convênio com hospitais privados para usar as suas UTIs. Mas, assim, essa coisa de, não podemos aumentar esse pico porque a gente não vai ter UTI para todo mundo, isso vai levar as pessoas a morrerem mais. Mas a gente já não tem UTI no sistema público há muito tempo. Agora deve ter algum aí, porque isso foi suspenso todo tipo de procedimento eletivo. Agora é só se você chegar morrendo no hospital, do contrário você não interna. A não ser que esteja com Covid. Mas, então assim, feita essa ressalva, se a gente precisa de mais UTIs, vamos cobrar. Se a gente precisa de infraestrutura, vamos cobrar. Mas não nessa loucura que a gente está vivendo, em que a gente comete erros e alguns excessos. Então será que não tem excesso nessa crise? Lógico que tem. Não tem excesso. A gente vai ver isso aí nos próximos vídeos, a gente vai abordar outros aspectos dessa crise. A gente aqui está falando basicamente dos aspectos que envolvem a saúde, mas tem muito excesso por essa falta de coordenação. E o desafio é gigantesco, porque dizia Eduardo Moreira, num de seus vídeos lá atrás, que quando a gente dá uma opinião, a gente fica refém dela. Então, assim, as pessoas manifestaram opinião, as pessoas determinaram que a coisa deveria ser feita de uma certa forma e praticaram isso por um período, e fica muito difícil tentar retroceder isso. Isso mexe um pouco com o orgulho das pessoas. Isso aí pode ser por alguns interpretado como um sinal de que você errou em algum momento, não percebeu. Então, assim, é muito difícil. Quem dizia não sou eu, quem dizia isso é o Eduardo Moreira, desculpa. Ele dizia, se você dá uma opinião, você fica refém dela.
você vai tentar defender essa opinião aí do jeito que for necessário, do jeito que for possível pro resto da vida. Então, assim, é preciso nessa hora a gente perceber que se a gente pensou algo, se a gente deu uma opinião, se a gente emitiu, se a gente comportou de uma certa maneira, ter a capacidade de a gente começar, talvez, com mais tranquilidade, porque no caos a gente não consegue pensar direito, mas encontrar formas da gente se tranquilizar para a gente pensar e dizer, não, isso aqui não é bem assim, aquilo não é bem assim também, vamos tentar melhorar. Porque nós temos pessoas aí muito inteligentes, responsáveis, que é capaz de observar que a gente pode fazer coisas diferentes, que está tudo muito bagunçado e que essa bagunça não está levando a gente a nenhum resultado positivo. Então, assim, nesse momento, nesse vídeo eu queria abordar esses aspectos aí voltados à saúde, mas na sequência aí eu vou trazer aí para vocês um vídeo que vai abordar os aspectos políticos, porque essa crise ela chega no Brasil no momento em que a gente já tinha uma crise política em curso, e não tem como separar as duas coisas, elas se misturam. Depois nós vamos abordar os aspectos econômicos, também muito importantes, e depois nós vamos abordar o papel da mídia nessa crise, que aí talvez assim seja aquilo que vai mais surpreender todo mundo, juntamente com o final que seria o cenário internacional. Então, se você quiser receber os próximos vídeos, você aproveita, se inscreve aí no canal, clica no sininho. E se gostou, aproveita e dá um like. E aí aguarda que a gente vai enviar e vai disponibilizar o restante dos vídeos. E eu tenho certeza que o conjunto dessa obra assim vai permitir a você uma percepção diferente dessa crise que a gente está vivendo. Então, um forte abraço aí a todos vocês. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.